Hoje iremos falar sobre como Deus coloca desafios de dor e sofrimento em nossas vidas para fortalecer a nossa mente e o principal, o nosso espírito. Bom é que, de quando em quando, passemos por sofrimentos e contrariedades, porque muitas vezes fazem o homem entrar em si, lembrando-lhe que vive no desterro e em coisa nenhuma do mundo deve pôr a sua esperança. Ontem eu lesionei a lombar treinando costas na academia. E meu amigo, lesionar a lombar, quem já lesionou, quem já machucou a lombar sabe que é uma desgraça para absolutamente qualquer e todo movimento que você for fazer no seu corpo. Você exige a estabilidade da lombar no seu corpo. Ou seja, só de mexer o meu braço um pouquinho eu já sinto minha lombar doer. Quer dizer, sentia, porque Deus cuidou disso para que eu não deixasse de fazer o que eu tenho que fazer todos os dias, para que eu não parasse de evoluir e progredir no meu dia a dia. Assim que eu cheguei em casa, eu não estava nem conseguindo andar de tanta dor. Tomei 2 analgésicos, fui tentar dormir, mal consegui dormir de tanta dor. Foi aí então que eu me dei conta, por que eu tô procurando remédios em coisas físicas, em coisas construídas, feitas pelo homem. O melhor remédio que existe advém de Deus. Ou seja, na mesma hora que eu não estava conseguindo mais dormir, eu sentei na minha cama e fiz uma oração para o Senhor. Pedi forças a Ele e pedi para que Ele recuperasse, não 100%, mas que Ele recuperasse pelo menos um pouco a estabilidade da minha lombar, para que fosse reduzida pelo menos um pouco a dor e que assim não prejudicasse o meu dia de amanhã. E veja que esse foi um ponto crítico, porque eu sei que no lugar que eu estou de pecador, imundo, desprezível desde a minha natureza, eu não tenho o direito de pedir absolutamente nada a Deus do que perdão pelos meus pecados que eu cometo diariamente. Mas a dor que eu estava sentindo era tanta que eu, mesmo sabendo que não estava no direito de pedir, ainda assim eu pedi forças ao Criador. Eu pedi que Ele reduzisse pelo menos um pouco a dor que eu estava sentindo na lombar para que não prejudicasse o meu dia de amanhã. E adivinha, irmão, quer você acredite ou não, assim que eu amanheci no outro dia, eu me levantei da cama, ainda estava dolorido, eu fui lá na cozinha, tomei mais 2 analgésicos, passou 1 hora, não cessou completamente a dor, mas ela diminuiu em cerca de 50% a 60%, eu já estava conseguindo andar, consegui ir pro barbeiro, cortar o cabelo, consegui ir pra academia e dei um treino excelente de ombro hoje na academia. Em outras palavras, eu tenho certeza absoluta que esse deslize que eu fiz na execução errada do exercício que ocasionou essa minha lesão na minha lombar foi obra de Deus para que eu lembrasse de que eu preciso das instruções e que eu preciso do amparo dele a todo momento da minha vida. É justamente nas situações mais críticas, mais turbulentas, nas maiores tempestades em que nos encontramos em nossas vidas, que mais nos damos conta, que mais temos a percepção de que precisamos da segurança e do auxílio do Senhor a todo momento de nossas vidas. E é justamente nesses momentos que Deus testa a nossa confiança e a nossa fé nele, para ver se nós iremos correr atrás de consolações humanas ou da consolação que vem dele. Em outras palavras, para ver se nós iremos procurar remédio feitos pelos homens ou procurar o remédio que só advém dele. Então você consegue entender, irmão? Se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, ajoelhe-se, peça de todo o seu coração e com toda a sua sinceridade e forças ao Criador. Novamente, nós todos somos pecadores imundos, nós não merecemos, nós não temos o direito de pedir absolutamente nada mais a Deus além de perdão pelos nossos pecados, mas quando nos encontrarmos naquelas situações mais críticas possíveis, não tem como. Nessas situações, nesses momentos críticos, nós precisamos do amparo do Senhor. Então, nessas pequenas situações, nessas exceções, aí sim é compreensível você pedir forças ao Criador, você pedir um amparo maior para Ele, para que Ele te ajude a fazer você vencer esse obstáculo crítico ao qual você está passando naquele determinado momento, você entende?
A minha lombar ainda tá doendo pra caramba, mas tá doendo num nível em que não está mais atrapalhando naquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, Deus nunca vai colocar um fardo em sua vida que você não seja capaz de suportá-lo. E se ele coloca um fardo maior do que o que você pode suportar, é porque ele tá tentando lhe lembrar, irmão, que você precisa dele, que você precisa voltar pro caminho dele, que você precisa ter a consciência novamente de que a todo momento do nosso dia, de nossas vidas, nós precisamos da segurança, do amparo e do auxílio dele. Você entende? Continuando. Bom, é que por vezes padeçamos contradições e de nós se não tenha boa estima, ainda quando são boas as nossas ações e intenções. Isto muito nos ajudará a ser humildes e preserva-nos da vanglória. Ou seja, eu lesionei minha lombar. Esse capítulo aqui está descrevendo justamente tudo que eu passei nesse dia anterior e nessa toda semana, porque há uns 5 dias atrás eu estava extremamente gripado também. Então veja quando ele fala aqui, ó, ainda quando são boas as nossas ações e intenções. Eu não estava fazendo malandragem na rua, eu não estava cometendo crime, eu não estava fazendo nada de errado. Eu lesionei a minha lombar fazendo algo bom, fazendo algo que faz bem para minha mente e para meu espírito, que é fazer musculação. Só que mesmo fazendo um ato bom, um ato que faz bem, ainda assim eu me lesionei. Por quê? Porque era da vontade do Senhor de que naquele momento ele me desse um alerta crítico de que mesmo fazendo coisas boas, se nós não tivermos a proteção, o amparo e a coordenação de Deus em nossas vidas, mesmo fazendo algo que nos faz bem, ainda assim nós estamos à mercê desse mundo completamente maligno, você entende? Então eu precisei passar por aquela lesão, mesmo fazendo algo que a princípio me fazia bem, para me lembrar mais uma vez da minha posição de completa insignificância perante o Criador. E que mesmo eu fazendo uma coisa que irá me fazer bem, ainda assim eu preciso da proteção, do auxílio, do amparo do Senhor a todo momento de minha vida. Se você não tem Deus na sua vida, irmão, você pode literalmente morrer fazendo tanto uma coisa ruim quanto uma coisa boa. Mas a partir do momento que você tem Deus na sua vida, você tem o Senhor como o guia, como o direcional da sua vida, não importa aonde você vai estar inserido, mesmo que você esteja inserido no vale das sombras da morte, Deus ainda assim estará com você, lhe auxiliando, lhe amparando, você entende? E ele concluiu, isto muito nos ajuda a ser humildes, ou seja, Deus quer que nós estejamos sempre em momentos, em situações de conflito e turbulentas, porque é justamente nessas situações em que novamente nos colocamos no nosso devido lugar de insignificância perante Ele e que passamos a pôr o pé no chão e nos tornamos pessoas mais humildes. Nos tendo a consciência de que não importa a situação, o contexto em que nós estejamos inseridos, nós sempre iremos precisar do auxílio de Deus em nossas vidas. Isso gera a verdadeira humildade de coração, de espírito em nós, você entende? Quando fora os homens nos desprezam e se não fiam de nós, procuramos com mais cuidado ter a Deus por testemunha do nosso interior. Assim que eu lesionei a lombar, eu tava revezando, eu tava fazendo stiff, eu tava revezando a barra com a senhorinha lá. E eu tava na 8ª repetição, no que eu puxei a minha lombar, deu aquele estralo, que você chega a sentir a dor subindo no pescoço, indo pra cabeça e descendo pela perna até o dedinho do pé, você sente aquela dor estardalhando o seu corpo inteiro. Eu joguei a barra no chão, fui pro canto, dei uma disfarçada ali, uma dor da desgraça e pronto, já me recompus, voltei, fui fazer outro exercício, faltava mais 2 exercícios, fui fazer os mais outros 2 exercícios e não disse nem a senhorinha que tava do lado, fazendo o exercício comigo, que eu me lesionei, nem disse a minha mãe quando eu cheguei em casa, nem disse a amigo meu nenhum, nada, porque o único que precisa saber e sabe dos meus males, dos meus desafios, das minhas situações críticas, tudo aquilo que eu passo dia a dia é Deus. Ele é o único que precisa saber de tudo o que acontece no meu interior e ele já sabe disso. Então você consegue entender? Pare de ficar não é que é ruim você procurar ajuda nas outras pessoas, mas não é
é necessário, a única consolação verdadeiramente necessária é a de Deus, irmão. A das pessoas é completamente facultativa. Você não precisa das consolações humanas. A única consolação que você precisa é de Deus. É apenas a Ele que você precisa verdadeiramente se abrir, se confessar todos os dias. Você entende? Em Deus devera o homem de tal modo firmar-se que não precisasse mendigar tantas consolações humanas. Foi exatamente isso que eu falei. Caiu coincidentemente, eu não tinha lido antes, tá? Pra você ver, eu não tinha lido isso antes. Ele é o único que precisa saber dos nossos males. Ele é o único que precisa saber a situação crítica que nós estamos passando diariamente em nossas vidas. Mas ninguém precisa saber do nosso íntimo, irmão. Mais uma vez, se você quiser falar sobre a sua intimidade pro seu pai, pra sua mãe, pra sua mulher, pro seu marido, seja lá quem for, pra um amigo, seja lá quem for, se você quiser se abrir pra essa pessoa, buscar o amparo de outra pessoa, não é algo ruim, pode fazer, mas é facultativo, pois mais uma vez, novamente, o único que precisa saber dos seus males, e ele já sabe, é Deus. Ele é o único que precisa saber o que está aqui dentro de você, você entende? Quando o homem de boa vontade é atribulado, tentado ou molestado de maus pensamentos, compreende melhor que Deus lhe é necessário e sem ele nada pode de bom. Você consegue entender, irmão? Mais uma vez, é só no momento de maior tribulação, de maior tempestade, de maior conflito, de maior desamparo que encontraremos em nossas vidas que enfim nos daremos conta da plena consciência de que precisamos de Deus a todos os momentos de nossas vidas. Você vai dormir, pode subir uma aranha venenosa na tua cama, te picar no pescoço, numa veia importantíssima, que eu esqueci o nome daquela veia aqui do pescoço, que se mexer com ela você vai de vala na hora. A aranha venenosa mordeu aqui no teu pescoço, nessa veia importantíssima, você vai de vala dormindo, irmão. Então você consegue entender que nós precisamos do amparo do Senhor a todo momento de nossas vidas. Seja dormindo, seja acordado, seja no trabalho, seja na academia, seja no trânsito, em qualquer lugar nós sempre iremos precisar do amparo do Senhor, da proteção dele, da segurança dele em nossas vidas. Você consegue entender, irmão? E novamente, ele quer que nós passemos por todos esses momentos de tribulação e tempestades críticas para que novamente nós tenhamos a plena consciência de que sem ele não somos nada. Você consegue entender? Então, se entristece, geme e ora pelas suas misérias. Não deixe, irmão, não deixe de pedir perdão a Deus, não deixe de agradecer a Deus, não deixe de se confessar a Deus um único dia da sua vida, irmão. A todo momento do seu dia esteja em completa oração e comunhão com o Senhor. A qualquer coisa que acontecer, agradeça. A qualquer coisa que acontecer, peça perdão. A qualquer coisa que acontecer, peça as instruções dele na sua vida, para que ele lhe guie na vontade e no propósito dele. Você consegue entender, irmão? Esteja em constante comunhão com o Senhor a todo o momento do seu dia e da sua vida. Pesa-lhe também o viver por tanto tempo e suspira pela morte, para que possa, livre dos laços do corpo, estar com Cristo. Diz Filipenses 1:23. Em outras palavras, é só quando nós nos abdicarmos completamente do nosso corpo, da nossa carne, das coisas terrenas, das coisas visíveis aos olhos, que só então estaremos em perfeita comunhão com Cristo e com o Pai. Você consegue entender? E que é como ele fala aqui, que ele cita o termo morte. Nós só iremos conseguir essa perfeita comunhão com Cristo e com o Pai a partir do momento que nos dermos mortos carnalmente, fisicamente, pois é só a partir da morte física que nós iremos, enfim, obter a vida verdadeira, renascer espiritualmente. Consegue entender? Então, ainda se persuade que segurança perfeita e paz completa não pode haver neste mundo. Não importa, irmão, se você vive no condomínio mais seguro do mundo, se você vive na casa mais segura do mundo, se você tem os melhores seguranças mais bem preparados do mundo ao seu lado, não importa nada disso, irmão. Você só vai estar verdadeiramente seguro e protegido se você tiver Deus como centro, como
pilar principal da sua vida. Você consegue entender, irmão? Que um camponês vivendo no meio do mato, no meio dos bichos, no meio de todo o desamparo terreno, se esse camponês, por sua vez, tiver Deus em seu coração, ele está mais protegido do que o maior bilionário, trilionário do mundo, irmão. Você consegue entender isso? Então, resumindo, quando você estiver passando por um momento crítico na sua vida, tome isso como um teste, uma aprovação de Deus na sua vida. Ele quer ver até onde você pode suportar, até onde você consegue superar seus limites. Porque, novamente, Deus não irá colocar um fato na sua vida que você não seja capaz de suportá-lo. A minha dor na lombar ontem estava de uma maneira destruidora, avassaladora, estarrecedora. E a partir disso, eu tinha quase certeza que no dia de hoje, no dia seguinte, eu não ia nem conseguir ir no barbeiro, que é 1 quilômetro, depois voltar para ir na academia, que é mais outro quilômetro, porque eu não aguentava nem andar da minha cama pro banheiro de tanta dor. O que eu fiz? Pedi forças, pedi o amparo, pedi o auxílio ao meu Senhor. E Ele foi lá e me auxiliou. Ele foi lá e me amparou, irmão. Ele tirou parte da dor que eu estava sentindo na minha lombar, não completamente, apenas o necessário para que eu pudesse suportar essa dor e fazer aquilo que eu deveria fazer hoje. Você consegue entender, irmão? Que é justamente nessas situações de maiores tribulações, de maiores tempestades, de maiores conflitos em que nós estaremos em verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Peça sempre forças a Ele, irmão. Peça sempre o auxílio dele na sua vida, e assim ele o fará. Fé em Deus.